Chegamos ao quinto episódio de Ahsoka e o Dave Filoni não consegue. Se tem Dave Filoni, tem Clone Wars. Mas não é simplesmente uma referência aleatória, um easter egg, é muito mais do que isso. Chegamos ao quinto episódio de Ahsoka e aqui é o episódio de Ahsoka mais sobre Ahsoka desde o começo da série. A gente fala muito sobre essa série e todo esse lance de ter um Mandoverse tem uma espécie de universo. Aqui não é tão ligado com o Mandoverse, apesar de se passar no mesmo momento do tempo, mas é muito mais uma continuação dos eventos de Rebels. Nesse caso, nesse episódio especificamente, por mais que a gente tenha a presença aqui da Hera, fazendo o que a Hera faz, por mais que ela seja uma general, ela, se não precisar seguir ordens, ela não vai seguir. Por mais que a gente tenha a presença do Jacen aqui, com todo o lance dele sentir a força. E uma questão que pra mim é muito interessante aqui, né? Todo o lance que envolve a Ahsoka não é algo físico, digamos assim, né? É algo que se passa muito mais uma relação dela com a força, e ele consegue não só sentir aquilo, como escutar tudo que está acontecendo, né? Então dá quase que um plano físico para a força, ao mesmo tempo que a gente tem esse plano físico da força acontecendo com a Ahsoka. O que a força deseja e como a força funciona, eu gosto como o Dave Filoni ele vai trabalhar isso com uma lógica menos de dar algo específico, de dar respostas, de tornar tudo aquilo em algo científico, que o George Lucas fazia muito mais no passado do que na trilogia prequel, quando ele tenta envolver os midi-chlorians e tudo mais. O Dave Filoni ele vai para um lugar que é muito mais fantasioso e pra mim funciona muito melhor nesse sentido. Então, por mais que a gente tenha esses personagens, que a gente tenha o Chopper, que a gente tenha o próprio Carson aqui com mais presença, que é um personagem que aparece muito ali no Mandoverse, esse episódio ele é muito mais centrado na Ahsoka. Tirando ali a parte final, que já puxa pro episódio seguinte, quando traz os Purgles. E eu nunca tinha pensado nos Purgles desse jeito, né? Aqui a gente vê mais uma vez eles lindíssimos, né? Todo como o Dave Filoni, apesar dele não ser o diretor do episódio, se eu não me engano, não tenho certeza agora, mas por ser o criador da série, como ele mostra os Purgles como esses seres quase místicos e míticos, né, gigantescos aparecendo ali frente à Ahsoka pequenininha. Então é muito interessante vê-los visualmente aqui em live action, né, e tal. E como essa forma, né, muita gente fala dos Purgles como se fossem baleias intergalácticas, mas eles são quase uma mistura, né, de baleias com lulas, né, com aqueles tentáculos e tal. São muito fascinantes e eu gosto do escopo que é dado a tudo isso aqui, visualmente falando, né, e mostra todo o tamanho desses seres que são incompreendidos, incompreensíveis, mas conseguem essa conexão mais uma vez por meio da força agora com a Ahsoka Tano. Mas tirando esses momentos finais que puxam pro episódio seguinte, o restante do episódio vai ser muito voltado pra Ahsoka quase com ela mesma, né? Tem o lance do Anakin aparecer aqui fisicamente, né? O Hayden Christensen, lógico, com aquela maquiagem digital, né? O rejuvenescimento digital e tal, que pra mim não me incomoda nem um pouco, ainda mais em se tratando de algo que não é físico exatamente falando, mas é muito mais uma visão dela por meio da força, né? Uma visão dela confrontando o próprio passado. Pra mim funciona muito bem essa relação e o episódio vai focar muito nisso. Então é interessante pra mim que volte no começo da personagem, ali no começo das Guerras Clônicas, passe por um momento crucial que é o cerco de Mandalore, que é quando ela vai ver o Anakin pela última vez, né? Ela vai ver depois ele como Darth Vader, mas aí não é mais o Anakin, é o Darth Vader, digamos assim. Então até como ele aparece, como ele tá vestido, é o Anakin ali do cerco de Mandalore, é o Anakin do episódio 3, ainda antes de se tornar o Darth Vader. Então ela vai vê-lo visualmente falando da forma que ela lembra dele pela última vez. E isso é muito interessante, mostrando que é mais uma vez esse confronto da personagem com o passado para poder avançar, olhando para o legado que ela cria, tanto esse legado
de sangue, parece, de destruição que eles se envolvem, como olhando para aquilo que ela não tinha superado ainda, que é o lance do Anakin se tornar o Darth Vader, e ela sente toda essa culpa. Volta mais uma vez pro episódio passado, que o Baylan ele acaba tocando nessa ferida dela, afetando ela, e por isso ela perde, que né, o Anakin fala aqui, mas é ela falando para ela mesma em certo sentido, por mais que seja o Anakin falando para ela, que ela perdeu aquela luta pro Baylan. Então, voltar para esses momentos cruciais e ver visualmente é muito legal. Aqui é muito interessante para a personagem poder avançar, porque no final quem vai salvar ela, entre aspas, ali da água, são os amigos que ela fez nesse caminho até pós-Anakin. Então é quando ela começa a olhar para o futuro, é quando ela fala que ela quer viver. É um confronto dessa própria perspectiva que a Ahsoka tem que encontrar pós-saída da Ordem Jedi, né? Ela é treinada a vida inteira para ser uma Jedi e, de repente, em certo momento, acontece algo que ela sai da Ordem Jedi e ela fica vagando pelo mundo sem muita perspectiva, funcionando ainda com alguns dos valores Jedi, salvando pessoas, esse tipo de coisa, mas até ela entrar na Aliança Rebelde, ela é quase forçada, né? Ou por uma falta de perspectiva, ela acaba entrando na Aliança Rebelde e se tornando Fulcrum. Então é essa falta de perspectiva que agora parece que ela vai adquirir ao confrontar o passado dela. Então eu gosto que esse episódio é um episódio muito mais sobre a personagem do que era a série até agora, né? A série até agora era muito não só do que tinha acontecido em Rebels, mas muito sobre essa relação mestre-aprendiz, mestre-padawan dela com a Sabine. Esse episódio, por mais que tenha um pouco disso, por mais que tenha a relação dela com a Anakin em certo sentido, ainda assim é um episódio muito mais voltada para a personagem, muito mais voltada para a Ahsoka Tano, resolvendo todas as questões que ela tinha pendentes com ela mesma. E por isso que eu gosto também como eles vão trabalhar essa relação do Anakin Darth Vader, o Anakin com o sabre vermelho, ou a forma do Darth Vader quando ele entra em determinado local. Eu gosto também de tudo que aparece aqui envolvendo Clone Wars, bate um pouco aquele gostinho de nostalgia, né? Ver o Rex ali pela vestimenta a gente percebe de fundo, esse tipo de coisa, e as coisas que acontecem também. Ela ainda padawanzinha, os sabres dela que mudam de acordo com o que está acontecendo do tempo que ela tá ali, é muito legal, mas ao mesmo tempo é muito legal como aqui a escolha, por mais que eles falem do Cerco de Mandalore, por mais que falem dela no começo ali das Guerras Clônicas, por mais que falem dela questionando tudo que ela questiona aqui das Guerras Clônicas, envolve muito aquilo que o Dave Filoni fez em Clone Wars, né? Os Jedi deixando de ser os Jedi como eles eram, os Jedi de sempre, para se tornarem quase que guerreiros da República, manipulados, se envolvendo com morte o tempo inteiro, esse tipo de coisa. Mas apesar de tudo isso, o que a gente vai ter aqui é uma escolha principalmente de cenário, de fotografia, que tudo é muito esfumaçado. Eu quase sempre critico isso, mas aqui é muito interessante porque o importante não é exatamente o lugar onde eles estão fisicamente falando, mas é muito mais essa relação de mestre e aprendiz e dela vendo o Anakin ali e confrontando todas essas questões do passado dela. O mesmo vale para aquela espécie ali de mundo entre mundos, que também vai se passar num lugar onde não tem nada, né? Não tem muitas referências em volta. O que vai fazer com que o direcionamento seja justamente para esses dois personagens em um espaço quase neutro. Então eu gosto dessas escolhas, como gosto também das sequências aqui de luta entre eles, né? O que significa a forma como eles lutam aqui e como tem essas conversas no meio, mas ao mesmo tempo as lutas aqui elas são muito bem coreografadas e tal, principalmente quando a Ahsoka é mais jovem e tudo tá mais esfumaçado, então permite com que tenham planos um pouco mais longos e tal. Acho bem interessante como o Dave Filoni ele se usa muito desses combates, não só como combates, mas como combates que até a movimentação dos personagens dizem alguma coisa. E aí a gente vai ter justamente esse lance do se adaptar, né, que o Anakin fala com ela. Os Jedi tiveram que se adaptar, por mais que seja bem questionável isso em algum sentido, né, não que seja extremamente benéfico para os Jedi, o que eu tô querendo dizer, a gente tem esse lance para a própria Ahsoka Tano, que ela vai ter que se adaptar a vida inteira dela, ela vai ter que se adaptar a cada momento que a gente está acompanhando dessa personagem.
como ela nasce, onde ela nasce, como ela é descoberta pela Ordem Jedi, ela entra na Ordem Jedi, ela sai da Ordem Jedi primeiro, né, quase que ela é desacreditada e depois ela sai por conta própria, e depois todo o caminho que ela vai passando até ela encontrar agora um novo propósito, se adaptando mais uma vez. E aí a gente vai ter no final essa forma de tentar encontrar a Sabine principalmente, mas também o Ezra, o Thrawn, que vão aparecer na temporada em algum momento. É interessante essa relação dela com o Purrgil, mas é interessante também a gente pensar assim, beleza, ela não sabe mais para onde ela tem que ir, o Holocron ali, né, foi destruído, como que ela vai fazer? O caminho mais simples, o caminho que ela vai seguir é justamente o caminho mais simples, né? O Purrgil, os Purrgils que foram para onde, o caminho que o Ezra e o Thrawn seguiram. Ela vai parar no mesmo lugar ou não? Fica aí o questionamento e para os próximos episódios, mas o mais interessante é a tranquilidade da personagem, né? É quase como a Ahsoka falando, eu acredito na força, como foi a vida inteira dela. A força ditou o caminho da Ahsoka até agora, até o lance dela já ter morrido antes e sobrevivido justamente por escolhas da força. Então, é quase como ela encontra um novo propósito, ela encontra um novo otimismo, digamos assim, em confiar simplesmente na força. É o que ela vai fazer e aí fica para o próximo episódio. Se ela vai parar no mesmo lugar já, o que vai acontecer ou não, aí fica o próximo episódio, justamente porque esse episódio em si é um episódio sobre a Ahsoka Tano. Finalmente um episódio na série da Ahsoka que eu tava gostando muito até então e continuo gostando muito. Finalmente um episódio que é sobre essa protagonista. Então, gosto demais, minha personagem favorita, e é muito bom ver como o Dave Filoni é o cara que mais entende por ter criado a personagem praticamente, né, e por ter todo esse carinho com a personagem. E ele vai passando por tudo aquilo que ele ama, né, Clone Wars, por exemplo, aqui, mas de uma forma que não é um simples easter egg, digamos assim, né? Ele consegue dar um propósito interessante para tudo aquilo. Então por hoje é isso, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do episódio, se tinha mais alguma coisa que eu poderia comentar, ou algo que vocês querem comentar pra gente poder trocar essa ideia. Compartilha esse vídeo também com os amigos de vocês que gostam de Star Wars e que estão assistindo a série. Espero que vocês possam me ajudar também, porque é sempre uma troca muito legal trocar essa ideia com vocês. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito. Por hoje é isso aí, corta.